Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez e mais uma vez quero estender o convite a que possam não apenas estar presentes hoje, mas também nos outros dias que seguirão. Eu sei que esta é uma longa jornada, mas eu acredito que todos aqueles que nos têm acompanhado aqui neste local e aqueles que nos acompanham via internet noutros locais, pois bem, certamente poderão apreciar este estudo magnífico que nós estamos a fazer de toda a Bíblia e em particular do livro de Gênesis. Pois bem, como habitualmente nós vamos iniciar com uma oração e peço que possais inclinar as vossas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui nos encontramos humildemente diante da Tua presença e vimos-te suplicar uma vez mais, querido Pai, que venhas derramar sobre nós o Teu Santo e Bom Espírito e que Ele venha não apenas abrir a nossa mente, mas igualmente o nosso coração à compreensão da Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra continua a ser nos nossos dias uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. E Te pedimos, Senhor, que ela possa ser real cada vez mais nas nossas vidas. Hoje que vamos estudar este assunto tão importante sobre uma conspiração que está por detrás da história, que Tu nos ajudes a compreender isto claramente, pois Tu pedimos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos amigos, hoje em dia são muito comuns pelo menos fala-se muito nas teorias da conspiração. Bom, deixem-me ser franco convosco dizendo que algumas dessas teorias para mim não são assim tão teorias quanto isso. No entanto, há outras que manifestamente são ridículas e não fazem sentido absolutamente nenhum. Mas, independentemente de quais sejam as teorias da conspiração que nós possamos ouvir falar ou ler acerca, pois bem, eu gostaria de deixar aqui bem claro esta noite que há uma verdadeira conspiração por detrás da história. E essa conspiração é uma conspiração que começou com alguém que um dia se revoltou contra Deus. Pois bem, nós já aqui falámos algo sobre isso e eu gostaria de esta noite nós podermos aprofundar ainda mais este assunto. Venham comigo ao livro de Jó, eu já aqui falei, mas gostaria apenas de recordar algumas coisas que nós já vimos nas palestras anteriores. Livro de Jó, no capítulo 1 e no versículo 12, e aí nós lemos o seguinte, Jó capítulo 1 e no versículo 12, onde lemos o seguinte, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. Pois bem, deixem-me mais uma vez enquadrar esta história e este versículo que acabámos de ler. Pois bem, nós já vimos, e estou apenas a recordar algo que já vimos nestas palestras, que Satanás um dia foi à presença de Deus. Conforme diz no versículo 6, os filhos de Deus foram-se apresentar perante o Senhor, e então veio igualmente Satanás entre eles. Pois bem, e então o Senhor lhe pergunta de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, por outras palavras, Satanás está a dizer que vem do seu território, do território que ele supervisiona, que ele controla. Então o Senhor vai incomodá-lo grandemente ao dizer, mas por acaso lá do território que tu controlas, tu não viste lá o meu servo Jó? Este não é teu servo, não, é meu servo Jó. E o Senhor prossegue dizendo, ninguém há na terra como ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E depois Satanás, não contente com esta afirmação do Senhor, diz, bom, mas porventura Jó de Baal teme a Deus? Claro que ele é íntegro, é reto, porque tu tens dado todas as bênçãos. Diz ele aqui no versículo 10, acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? É interessante que aqui o inimigo, Satanás, apesar de ele ser, como Jesus o definiu, mentiroso e pai da mentira, e já aqui referi, Satanás por vezes diz verdades. E aqui uma das verdades que ele disse vem no versículo 10, quando ele diz, acaso não o cercaste com sebe, não somente a ele, à sua casa, ou seja, ao seu lar e a tudo quanto tem. Já agora, isto permite abrir aqui um parênteses para dizer que aquele texto que nós conhecemos, que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e versículo 8, que diz que o diabo anda em derredor de nós como um leão procurando tragar-nos, repararam na expressão, repararam na ideia que aí vem expressa, o diabo anda aqui em derredor. E a minha pergunta é, porquê é que ele anda em derredor? A resposta é muito simples.
Ele anda em derredor, porque tal como diz o Salmo 34:7, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. E aqui, quando Satanás responde ao Senhor, diz: acaso não o cercaste, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Porque é que o diabo é obrigado a andar em derredor? Porque há uma cerca à nossa volta. Ou melhor, há uma cerca à volta dos filhos de Deus. E aqui o diabo é obrigado a reconhecer isso, que não pode fazer nada a Jó, nem à sua família, nem ao seu lar, nem a nada do que Jó tem, porque há uma cerca que protege Jó e tudo quanto ele tem. É muito importante que tenhamos esta noção em mente. Bom, mas finalmente Satanás também diz: bom, mas estenda a tua mão contra ele. Ou seja, aquilo que Satanás está aqui a dizer é: se tu retirares a proteção que tens, vais ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E então aí vem o versículo 12, que já lemos, é onde o Senhor lhe diz: bom, eis que tudo quanto tens está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E diz-nos a parte final do versículo 12: e Satanás saiu da presença do Senhor. E eu imagino que ele saiu a toda a velocidade. Porquê? Porque ele agora sabia que tinha permissão da parte do Senhor para fazer o mal que ele queria fazer a Jó. Ele devia estar furioso, ele devia ter um ódio de morte a Jó. Porquê? Porque Jó não servia a ele, servia a Deus. E então diz-nos a continuação deste relato que o mal veio, não vamos ler tudo, o mal veio sobre os seus filhos, as suas filhas, sobre o seu gado, etc. E passado algum tempo, no capítulo 2 temos a continuação desta história, em que diz novamente: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Ou seja, é uma repetição daquilo que já tínhamos visto no capítulo 1, no versículo 6. E agora aqui o Senhor pergunta-lhe novamente: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. A mesma resposta que ele tinha dado a primeira vez. E agora o Senhor pergunta novamente, estou no versículo 3 do capítulo 2. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, por outras palavras, aquilo que Satanás diz ao Senhor é: pois pudera, tu apenas permitiste que eu tocasse nas suas coisas, no seu lar, na sua família, não me permitiste que eu tocasse nele próprio. Se me deixares que eu toque nele próprio, vais ver então se ele não blasfema na tua face. E agora aqui o versículo 5 vai dizer: estende porém a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Há aqui uma coisa que eu gostaria de realçar perante vós, irmãos e amigos. É o seguinte: Satanás só tem poder para fazer sobre nós aquilo que Deus permite. Já repararam que Satanás só pôde fazer mal a Jó e aos bens que ele tinha e à sua família quando Deus deu permissão? E que Satanás não pôde ir para além do limite que Deus lhe colocou? E depois da segunda vez, Deus estendeu um pouco mais o limite, permitindo que ele pudesse tocar nele próprio, mas não na sua vida, e foi exatamente até esse limite que Deus colocou que Satanás pôde ir, não ultrapassando o limite, mas indo só até ao limite. Isto é crucial para nós entendermos. Bom, mas aqui o ponto que eu quero sobretudo salientar, e tendo em conta a nossa palestra de hoje, é que aquilo que aconteceu na vida de Jó, em primeiro lugar com a sua família, com os seus bens, e finalmente com a sua própria vida em termos de saúde, aquilo que aconteceu na história deste indivíduo e naquele local onde Jó morava e a sua família, foi determinado por quê? Foi determinado por acontecimentos que tiveram lugar aonde? No mundo invisível. Ou seja, aquilo que aconteceu no mundo invisível determinou os acontecimentos históricos que se passaram na vida de Jó e lá onde ele vivia e com os seus. Está claro este ponto? Vamos ver um outro exemplo. Venham comigo, por favor, ao segundo livro de Crónicas. Segundo livro de Crónicas, no capítulo 18. Segundo livro de Crónicas, capítulo 18. E vamos ler em primeiro lugar os versículos 4 a 7. Deixa-me aqui contar um bocadinho, dar-vos um bocadinho do background desta história. Pois bem, estamos num período da história
dos reinos de Judá e Israel, em que a nação de Israel, que inicialmente tinha sido uma nação unificada, tinha-se dividido em dois reinos. O chamado Reino do Norte, que era composto por 10 tribos, as chamadas tribos do Norte, ou o Reino do Norte, e o Reino do Sul, que era composto por 2 tribos, as tribos de Judá e Benjamim. Esta divisão deu-se após o reinado unificado de 3 reis. Do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, do rei Davi, que foi o segundo, e do rei Salomão, que foi o terceiro. Após a morte do rei Salomão, que ocorreu sensivelmente no ano 931, 930 a.C., pois bem, nessa altura então deu-se a divisão do reino unificado de Israel em 2 reinos. E o Reino do Norte, cujo primeiro rei foi Jeroboão, também conhecido na história como Jeroboão I, pois bem, foi um rei que imediatamente começou a desviar as 10 tribos do Norte de seguirem ao Senhor, impedindo que fossem a Jerusalém adorar, dizendo, nós podemos aqui fazer Deus aqui em Samaria, na nossa capital, e portanto, povo, não temos necessidade de ir a Jerusalém. O que ele queria era que os seus súbditos não fossem a Jerusalém e eventualmente não ficassem amigos do seu rei rival. E então começou a levar o povo para a idolatria. E desde Jeroboão I até ao último rei de Israel, que foi Oseias, pois bem, todos estes reis foram pagãos, ou melhor, dados ao paganismo. Todos estes reis foram ímpios, segundo nos diz o relato dos livros de Reis e Crónicas. No entanto, no Reino do Sul, no Reino de Judá, houve reis ímpios, mas também houve reis bons. E este episódio aqui, onde nós vamos ler alguns episódios, relata um encontro que houve entre um rei do norte muito ímpio, Acabe, que tinha casado com uma mulher terrível, Jezabel, e essa mulher, Jezabel, era filha de um sacerdote de Baal. Podem imaginar a influência que ela tinha recebido no seu lar e a influência que, por sua vez, ela alimentava no seu marido. E há aqui um fenómeno interessante, é que por detrás de Acabe, que era o rei, estava alguém a mexer os cordelinhos da vida de Acabe, que era Jezabel. O poder religioso a controlar o poder político. Bom, encontramos isto ao longo da história e vamos encontrar novamente no tempo do fim, como iremos ver em palestras mais à frente. Bom, mas voltando à nossa história. Este rei ímpio, o rei Acabe, encontrou-se, não sabemos por que razão, com o rei do sul, que na altura era Josafá. Josafá era um bom rei. Então Josafá encontra-se com o rei Acabe e quando Acabe se encontra com ele diz assim: olha, eu acho que seria uma boa oportunidade nós agora podermos nos juntar e irmos lutar juntos contra os sírios. Bom, naquela altura a Síria era uma ameaça era um inimigo comum destes 2 reinos. E Josafá disse: ok, está bem, boa ideia, mas olha, eu acho que seria melhor nós consultarmos primeiro o Senhor. Ele era um rei temente a Deus e é o que podemos ler no capítulo 18, versículo 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. E então Acabe disse: ok, não há problema nenhum, eu posso providenciar 400 profetas, tenho 400 profetas à minha disposição, não havia fartura de profetas, e portanto nós podemos realmente saber qual é a vontade de Deus. Vamos ler o que diz o versículo 5. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram, versículo 6, sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Bom, porque é que estes 400 profetas deram em uníssono nesta resposta? Bom, eles eram pagos por Acabe, eram funcionários públicos de Acabe. E, obviamente, perante esta pergunta de Acabe: oh, rei, sim, claro, tudo bem, podes ir, Deus vai-te entregar a vitória nas tuas mãos. Bom, mas Josafá, que era um rei justo, alguma coisa o fez sentir que isto não soava lá muito bem. Embora tenham sido tantos profetas, todos a falar a uma em uníssono, Josafá disse: mas, porventura, não há um profeta do Senhor por aqui? Reparem o que ele diz, versículo 6. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Reparem bem, não há aqui aonde? No Reino do Norte, ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Ou seja, o que é que isto claramente denota, esta pergunta de Josafá? Que ele não reconheceu naqueles 400 profetas nenhum deles ser um verdadeiro profeta de Deus. E agora o rei Acabe vai dizer: bom, eu tenho um, mas, sabes, esse está encarcerado, está enclausurado, por assim dizer. E agora o rei de Israel diz no versículo 7, bom, há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Estão a ver qual era aqui a política
de Acabe. Portanto, ele tinha aqueles 400 profetas, mas porquê que ele tinha aqueles 400 profetas? Todos eles só profetizavam o que lhe agradava. É interessante que ainda hoje há pessoas assim, gostam de ouvir determinados pregadores, determinadas pregações, ir a determinadas igrejas que dizem coisas que lhes agradam, que lhes deem um ânimo positivo. Mas quando vem alguém dizer algumas coisas que eles não gostam muito, põem de lado. Exatamente o que fez Acabe. E agora reparem, ele vai dizer, o versículo 8, este é Micaías, filho de Imlá, disse Josafá, não fala o rei assim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse, traz-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E entretanto, esse conselheiro vai lá ter com o conselheiro do rei vai ter com Micaías, manda-o chamar e vai dizer, olha, sabes uma coisa? Todos os profetas lá estão a dizer coisas agradáveis ao rei, vê lá o que é que tu vais dizer. E o outro diz assim, olha, eu pouco me importo para aquilo que eles estão a dizer. Bom, eu estou aqui a compor um bocadinho a história à minha maneira, mas não estou a divergir daquilo que diz a Bíblia. E Micaías vai dizer, bom, aquilo que o Senhor me disser, é isso que eu vou dizer. Será que podemos ou devemos aprender alguma coisa desta posição de Micaías? Sem dúvida nenhuma. E, meus amigos, os verdadeiros profetas do Senhor, os verdadeiros homens de Deus, não são aqueles que pregam ou dizem coisas que as pessoas gostam de ouvir. São aqueles que dizem aquilo que o Senhor lhes põe na sua mente e na sua boca de dizer ao povo. Quer eles gostem, quer não gostem de ouvir. É essa a responsabilidade. Por falar nisso, venham comigo a Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. E vamos encontrar aqui a missão que o Senhor coloca sobre este profeta, aliás, como colocou sobre muitos outros. E aqui em Ezequiel, no capítulo 3, e no versículo 7, lemos o seguinte. Mas a casa de Israel... Deixem-me ler a partir do versículo 4. Ezequiel, capítulo 3, e a partir do versículo 4. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Agora reparem, versículo 7. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. E agora reparem, versículo 8. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como o diamante. Uau, diamante. A pedra que ainda hoje é conhecida como a mais dura. Não é por acaso que as melhores brocas, mesmo usadas na indústria, têm cabeça de quê? Diamante? Não há nada que seja mais duro que o diamante. E aqui o Senhor está a dizer ao seu profeta, fiz a tua fronte como o diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar e ouve-as com os teus ouvidos. E agora reparem o que diz o versículo 11, o Senhor a falar a Ezequiel. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e agora reparem, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Qual foi a responsabilidade que Deus colocou sobre Ezequiel? Falar aquilo que quê? Aquilo que Deus lhe tinha pedido para falar, não aquilo que o povo queria ouvir. O povo gosta de ouvir coisas agradáveis. O povo gosta de ouvir, em geral, todos nós, eu incluído. Todos nós gostamos de ouvir coisas agradáveis, coisas que vão ao encontro do nosso coração carnal. Mas não são essas coisas que são melhor para nós. E todos aqueles que temem a Deus verdadeiramente devem colocar sobre a sua mente esta solene responsabilidade de pregarem aquilo que Deus diz que nós devemos pregar. E este profeta Micaías era um desses profetas. Um desses profetas que era realmente temente ao Senhor. Deixem-me ler, voltando a 2 Crónicas 18, o versículo 13. Respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. E agora eis que Micaías aparece na presença destes dois reis. E Josafá, de entre os dois reis, é aquele que está na maior expectativa para saber o que é que Micaías tem a dizer.
E a determinada altura, o rei, então, pergunta-lhe, e agora reparem aqui, o rei lhe disse, versículo 15, quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? E sabem porquê? Porque no versículo 14, Micaías, quando se apresenta, ele faz algo muito interessante. Vamos ler o versículo 14 também. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote de Gileade? A mesma pergunta que ele tinha feito aos outros. À peleja ou deixarei de ir? Ele respondeu, sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Bom, aqui não estava Micaías a dizer o mesmo que os outros tinham dito? Estava, mas aqui o texto não nos permite entender isso. Ele deve ter dito isto, certamente, num tom irónico. Vai, rei, vai à vontade, vais ganhar. E o rei percebeu imediatamente que ele estava a falar em tom irónico. E como é que nós sabemos isso? Porque no versículo a seguir diz assim, o versículo 15, o rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Era isto que Micaías queria ouvir da parte de Acabe. Porque ele queria, e nós vimos isso anteriormente, ele queria vir falar realmente aquilo que Deus lhe tinha colocado na boca. Mas ele sabia que Acabe não gostava de ouvir a verdade. Então ele gozou com ele um bocadinho inicialmente, foi irónico com ele, sarcástico talvez um pouco. E agora o rei, devido ao facto de ver essa ironia ou esse sarcasmo em Micaías, vai dizer assim, não, eu quero que tu digas a verdade. Ok, agora se tu dizes que queres a verdade, então agora eu vou dizer a verdade. E agora querem ver? Versículo 16, então disse, vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor, este não tem dono, torne cada um em paz para a sua casa. E agora repare, versículo 17, então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Ele tinha dito que queria ouvir a verdade, mas agora ouviu a verdade e agora já estava outra vez irritado. É incrível. E agora reparem, a partir do versículo 18. Micaías prosseguiu, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Agora aqui Micaías começa a dizer que teve uma revelação da parte de Deus. E nessa revelação ele viu o Senhor sentado no seu trono. E ouviu um diálogo. Versículo 19. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro da outra. Ou seja, havia algum tipo de opiniões divididas, portanto, no céu. Então, reparem o que diz o versículo 20, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com quê? Reparem, versículo 21. Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Versículo 22. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas e o Senhor falou o que é mal contra ti. O que é que Micaías disse? Eu tive uma revelação da parte do Senhor e eu vi que lá no céu houve um diálogo e alguém se predispôs para vir e para ser um espírito mentiroso em todos estes teus 400 profetas. Estão a ver o que é que está aqui a passar? O acontecimento que estava a acontecer na Terra estava a ser determinado por quê? Por algo que estava a ocorrer, uma vez mais, no mundo invisível. A propósito, quem é este espírito mentiroso? Reparem, por exemplo, em Hebreus 1:14, diz-nos que os anjos são espíritos ministradores, os anjos de Deus, espíritos ministradores enviados a favor de quem há de herdar a salvação. Se este ser é identificado como um espírito, significa que ele era um anjo. Satanás é um anjo. E Jesus não disse de Satanás, em João 8:44, que ele é mentiroso e pai da mentira? Há alguma dúvida, então, quem era este espírito que estava aqui a atuar? Não há dúvida nenhuma. Vamos ver um outro exemplo. Vamos a Mateus, capítulo 2, versículo 16. Mateus 2:16. Mateus, capítulo 2, versículo 16. Pois bem, aqui é após o nascimento de Jesus, e temos aqui Herodes, que depois de ter sido visitado pelos magos, e de lhes ter pedido, ok, então vocês, quando forem encontrarem Jesus, o tal rei, não é, que vocês vêm ver, eu também o quero ir adorar. Então venham cá dizer onde é que ele está, que é para eu ir e adorar também.
Claro, os sábios naquele momento, na sua inocência, não sabiam qual era o plano de Herodes, mas depois foram advertidos divinamente através de um sonho e não passaram mais pelo palácio de Herodes. Herodes, quando soube disso, ficou furiosíssimo. Repare o que diz o versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Pergunto, o que é que estava por detrás deste evento que levou Herodes a mandar matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo? Venham comigo a Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 e versículo 4. Repare o que é que diz. Apocalipse capítulo 12 e versículo 4. Este é um capítulo que nós iremos estudar mais em detalhe mais para a frente. Apocalipse 12, 4. Diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Significa Satanás arrastar a terça parte dos anjos, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quem é que estava por detrás de Herodes, quando este mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo em Belém? Estão a ver quem é que estava por detrás? Então, por detrás dos acontecimentos que se passam na história, o que é que se passa? Passam-se outros acontecimentos no mundo invisível. E estes acontecimentos do mundo invisível é que comandam aquilo que se passa no mundo visível. Amigos, não podemos entender a Bíblia sem esta perspectiva. Alguns dizem, bom, aqueles que leem a Bíblia são pessoas que têm como que umas palas nos olhos. Bom, deixem-me dizer-vos, aqueles que não acreditam no mundo sobrenatural que têm uma pala nos olhos, porque só vem o mundo visível. O crente, ao aceitar a palavra de Deus e aquilo que essa mesma palavra revela, fica com a sua mente aberta, porque passa a compreender esse mundo invisível onde se jogam em conflito estas forças, e é dessa luta entre essas duas grandes forças sobrenaturais que é determinado os acontecimentos visíveis que nós vemos no nosso mundo. E eu ontem ainda vos mostrei, e gostaria só de muito rapidamente recordar, quando o Senhor lá no Jardim do Éden fez uma declaração de guerra a Satanás dizendo, tu conseguiste derrotar Adão e Eva, mas espera aí, porque vai haver um momento onde vai vir alguém que te há de derrotar a ti. A tua cabeça há de ser ferida. E nós vimos igualmente que Satanás, quando ouviu aquilo, certamente que tremeu da cabeça aos pés e colocou na sua mente como sendo prioridade número 1 não permitir que essa semente da mulher viesse, porque ele sabia que se essa semente da mulher viesse, era a sua existência que estava em causa. E Satanás vai tudo fazer para quê? Numa luta terrível e desesperada pela sua autossobrevivência. E todas aquelas histórias que nós vimos ontem, algumas, não vimos todas, mas grande parte daquela história, todas aquelas histórias que nós vimos ontem, mostram que Satanás tentava fazer tudo, a trabalhar nos bastidores da história, para impedir essa semente prometida pelo Senhor de vir a este mundo. Porque ele sabia que se essa semente viesse, era a sua existência que estava em causa. O Senhor a trabalhar por vários meios para que a semente viesse ao mundo, e Satanás a trabalhar por seu lado para que a semente não venha. Amigos, todo o Antigo Testamento necessita de ser visto à luz de Gênesis 3,15. O Senhor a trabalhar para trazer essa semente, para essa semente derrotar Satanás e libertar o ser humano que tinha caído escravo dele. E Satanás, obviamente, a trabalhar no sentido oposto. E eu gostaria que nós hoje pudéssemos ver uma história muito interessante que nos ajuda a compreender isto mesmo. Mas antes disso, deixem-me só recordar alguns dados capitais. Quando Adão fez a vontade a Satanás, estou a recordar mais alguns conceitos que nós já vimos, ele perdeu a posição de domínio que ele tinha, ele perdeu o território sobre o qual ele dominava, que era o planeta Terra, e perdeu também a vida eterna. E devido a isso, Satanás tornou-se aquele que passou a ser o representante deste planeta. Quando ele lá no livro de Jó nos é dito que vai junto de Deus, ele foi como quê? Como representante deste planeta. Quem é que deveria ter estado lá nesse encontro universal? Adão. Mas estava Satanás, todo fanfarrão. Ele era o representante deste mundo. Não é por acaso que o Senhor em João 12, 31 lhe chamou o príncipe deste mundo?
Não é por acaso? E quando Jesus estava a ser tentado por Satanás, ele disse: toda esta autoridade e glória eu te darei porque me foi dado a mim. Claro que foi dado a ele. Mão beijada. Por quem? Por Adão. Bom, meus amigos, vamos hoje ver um livro muito interessante que nós encontramos na Bíblia e que nos ajuda a compreender aquilo que Jesus fez em nosso favor. Ou seja, que nos ajuda a compreender Gênesis 3,15. E esse livro é um livro que nós encontramos no Antigo Testamento, tem apenas 4 capítulos, é o livro de Ruth. Livro de Ruth. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, em Ruth, e vamos ver os 2 primeiros versículos em primeiro lugar. Livro de Ruth, capítulo 1 e versículos 1 e 2. Ruth, capítulo 1 e versículos 1 e 2. Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Bom, deixem-me dar um bocadinho do background histórico em que se passa este episódio descrito no livro de Ruth. Bom, conforme vocês puderam reparar, aqui no capítulo 1 e versículo 1 diz: nos dias em que julgavam juízes. Que juízes? Os juízes do livro anterior, repararam? O livro anterior, como é que se chama o livro anterior ao livro de Ruth? É o livro de Juízes. E esses juízes governavam como representantes de Deus junto da nação israelita. Reparem que nesta altura a nação de Israel não era governada por uma monarquia, mas sim era era uma teocracia. Portanto, Deus governava diretamente a nação através dos seus representantes que eram chamados juízes. E a propósito de juízes, sabem que o profundo significado da palavra juiz no Antigo Testamento tem o significado de libertador. Porque quando nós lemos, por exemplo, este livro de Juízes, no Antigo Testamento, todos esses juízes foram libertadores de Israel. E sabem que isto é uma noção importante para nós compreendermos quando a Bíblia nos fala de Deus como juiz? Deus é nosso juiz porque é quê? É o nosso libertador. Então, esta história de Ruth, que nós vamos aqui ver um pouco em detalhe, esta história de Ruth passou-se, portanto, no tempo dos juízes, ou seja, antes do tempo da monarquia hebraica, ou seja, antes do tempo em que Saul foi o primeiro rei de Israel, seguido depois de Davi e Salomão. Portanto, estamos no tempo dos juízes. E diz-nos aqui que houve fome na terra. A minha pergunta é, quem é que trouxe esta fome? O que é que nós vimos há bocadinho no livro de Jó? Quem é que trouxe os problemas que vieram sobre Jó, sobre a sua família? Quem é que trouxe as desgraças? Lá no livro de Jó é muito claro. Aliás, quando Jó diz, o Senhor o levou, o Senhor o tomou, ele estava meio certo. O Senhor o deu, mas o Senhor não o levou. Quem o levou foi Satanás. O livro de Jó é muito, muito claro sobre isso. E então aqui nós lemos que houve fome na terra. E já vimos, por exemplo, no livro de Gênesis, quando fala daquela fome, daqueles 7 anos de fome, quem é que vocês acham que trouxe essa fome? Qual era o objetivo de Satanás? Já vimos por alto. O objetivo de Satanás era fazer com que a família de Jacó, que a família de Jacó passasse tanta fome, que finalmente fosse quê? Fosse eliminada, fosse varrida, fosse exterminada da terra. Porquê? Porque ele via alguma coisa de especial nessa família? Claro que sim. Ele compreendia certamente que era por aquela família que alguma coisa de especial iria vir. Agora, há um texto muito, 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 muito importante que eu quero que vocês vejam comigo e que nos ajuda a compreender porque é que os acontecimentos relatados no livro de Ruth se passaram desta forma. Venham comigo a Gênesis, depois vamos voltar ao livro de Ruth, está bem? Mas agora venham comigo a Gênesis capítulo 49 e versículo 10. Gênesis capítulo 49 e versículo 10. Neste capítulo 49 de Gênesis, nós temos aqui bênçãos que foram proferidas por Jacó antes da sua morte. E ele proferiu uma bênção sobre cada um dos seus filhos. Não se esqueçam, nós estamos no tempo dos patriarcas, nesta altura, portanto, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó foi aquele que viveu aquela experiência em que a sua vida se converteu e o Senhor lhe mudou de nome, de Jacó, que quer dizer trapaceiro, mentiroso, para Israel, quer dizer príncipe de Deus ou príncipe com Deus. E então Jacó está, portanto, a chegar ao fim da sua vida e ele profere algumas bênçãos. Eu quero que vocês leiam comigo o versículo 10. Não vamos ler aqui todas as bênçãos que ele proferiu para os outros filhos, mas eu quero que vocês vejam comigo o que é que ele disse relativamente a Judá. Diz assim, o cetro não se herdará de Judá. O que é que quer dizer o cetro?
O cetro é um instrumento. Quem é que tem esse instrumento? Os reis. E quando aqui Jacó, antes da sua morte, diz que o cetro não se herdará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Alô? Que tipo de bênção é esta que Jacó está a proferir? O que é que ele está a dizer? Que o descendente que há a quem hão de obedecer todos os povos devem obedecer a quem? A Judá? Qual Judá? A Jesus. E aqui diz claramente Jacó, claro, como é que Jacó soube isto? Certamente iluminado pelo Espírito Santo, não temos dúvidas sobre isso. Quando ele diz aqui, o cetro não se herdará de Judá até que venha Siló, ou seja, depois de Siló vir, o cetro já se vai afastar. E realmente foi o que aconteceu. Eu pergunto, quando Satanás ouviu isto, o que é que Satanás imediatamente ficou a saber? Que a semente prometida iria vir de quem? Iria vir de que tribo? Da tribo de Judá. E agora venham comigo, à luz disto, venham comigo agora ver outra vez o livro de Ruth. Ruth, capítulo 1 e versículo 1. Nos dias em que julgavam juízes, já vimos este contexto histórico, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Porquê que ele saiu da terra? Porque havia fome. Um paradoxo. Sabem o que é que o termo Belém significa? Belém, na língua hebraica, o termo Belém significa a casa do pão. Na casa do pão não havia pão. Quem é que veio nascer em Belém mais tarde? Jesus. E Jesus identificou-se ele próprio como sendo o quê? O pão da vida. O pão da vida nasceu na casa do pão, em Belém. Interessante estes detalhes. Pois bem, aqui em Belém, reparem, versículo 2, este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Ouviram bem o que é que está cá escrito? Porque havia várias Beléns, mas havia uma só Belém Efrata. E aqui diz que eles eram efrateus. Porquê que eram efrateus? Porque eram da Belém Efrata. Quem é que vai nascer em Belém Efrata, segundo Miqueias 5:2? Aquele cujas origens são desde os dias da eternidade, Jesus Cristo. Sabia aqui o diabo que era em Judá que estaria para nascer a semente prometida? Será que ele via alguma coisa de especial nesta família de Elimeleque e de Noemi? Claro que via. Então qual é o seu objetivo? Assim como através da fome que surgiu no tempo de José, que era de exterminar a família de Jacó, agora ele manda uma fome, porque não é Deus que manda as graças, certo? Conforme vimos no livro de Jó. Satanás envia uma fome sobre Belém para que esta família tivesse que fazer o quê? Tivesse que sair daquela terra. E para onde é que eles foram? Ora, já repararam? Vamos ver. No versículo 2, última parte. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Bom, a terra de Moabe era uma terra que ficava para além do rio Jordão, do Mar Morto. Mas a terra de Moabe, ou o povo de Moabe, era um dos povos mais terríveis, mais idólatras, mais ímpios que havia. Bom, nós temos um provérbio na nossa língua que diz aquilo que nasce torto, tarde ou nunca se endireita, certo? Moabe nasceu torto. De quê? Como é que Moabe veio à existência? Moabe veio à existência, aliás, tinha um outro irmão, Amon. Os amonitas e os moabitas foram povos que resultaram de quê? Do incesto das 2 filhas de Ló com o seu próprio pai. Nasceram tortos estes povos? Claro que sim. E aquilo foram nações terríveis. Qual era aqui a agenda de Satanás? Levar com que esta família de Judá, que ele já sabia muito bem que era de Judá, que iria vir a semente prometida, fazer com que esta família de Judá, na qual ele via certamente algo de especial, pela fome, tivessem que emigrar, e foram emigrar para Moab, para quê? Para que eventualmente eles pudessem corromper a sua identidade espiritual e assim cancelasse mais uma vez a vinda da tal semente. Vocês conseguem ver então que há uma conspiração por detrás da história?
conforme nós vimos naqueles 3 exemplos iniciais. Aqui, mais uma vez, este livro de Ruth tem que ser compreendido à luz dessa conspiração por detrás da história. E Satanás aqui a trabalhar para ver se consegue eliminar a identidade religiosa desta família. Porque ele vê alguma coisa especial desta família. E sobretudo esta família é de Judá. Ele sabe que é de Judá que vai vir a semente prometida. Então vocês a acompanhar-me, sim ou não? Agora reparem. Eles chegaram lá e no versículo 3 nos é dito que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Aqui Satanás deve ter ficado todo contente. Uau! Elimeleque agora está morto, não vai ter mais filhos, agora só tem que ocupar dos 2 filhos. E ocupou-se muito bem. Sabem porquê? Porque a seguir, diz o versículo 4, os quais casaram com mulheres moabitas. Vocês lembram-se como é que Satanás conseguiu ter êxito em corromper a descendência de Sete, descendência de Adão através de Sete, e que terminou em Noé? Como é que Satanás teve êxito em corromper essa linhagem santa que vinha de Sete? Fazendo com que eles se misturassem com qual linhagem? Com a linhagem de Caim, que era dos ímpios. Há 2 métodos que Satanás procura fazer para impedir a semente de vir ao longo de todo o Antigo Testamento. Ou eliminar pessoas, matando-as, foi o que ele fez com Abel, porque vinha em Abel algo especial, ou então tentando corromper a linhagem santa, para que, ao serem tão corrompidos, percam a sua identidade e assim se afastem do Senhor e daí já não possa vir a semente prometida. E o que é que ele procura aqui fazer com os 2 filhos de Elimeleque? Fazer com que eles casem com mulheres moabitas? Ele pensou, com estas mulheres moabitas, eu tenho-os no papo. E não se esqueçam que os moabitas eram terríveis. Por exemplo, quem foram as mulheres que incitaram os filhos de Israel, já vimos aqui também, a cometer relações sexuais ilícitas quando o povo de Israel estava acampado junto ao Jordão antes de entrar na terra prometida? Foram moabitas. E agora aqui o diabo pensa, ok, estes 2 filhos de Elimeleque estão no papo. Mal sabia ele o que é que estava para surgir. Venham ver comigo. Versículo 5. Morreram também ambos... eu não li o resto do versículo 4. Os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Finalmente, versículo 5. Morreram também ambos Malom e Quilion. Agora aqui o diabo ficou contente. E ficou contente porquê? Porque estes 2 filhos de Elimeleque ainda não tinham tido descendência. E agora os 2 morrem. Acabou-se a linhagem santa desta família. Acabou a possibilidade de, através desta família, vir alguma semente. Satanás deve ter exultado de contente aqui. Bom, mas a história ainda está no início. Vamos ver como é que a história continua. Ficando assim, versículo 5, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, voltou o pão à casa do pão, a Belém. E ela, quando ouviu falar isso, pensou, bom, o que é que eu estou aqui a fazer na terra de Moabe? Se na minha própria terra já há pão, razão que nos trouxe aqui, e se aqui não tenho mais o meu marido nem os meus 2 filhos, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu vou-me embora. E provavelmente as 2 noras quiseram acompanhá-la. Porque, reparem, quem era viúva naquele tempo estava numa situação muito delicada. Então diz o versículo 7, saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. Ou seja, ela está-lhes a dizer, podem ir, minhas queridas, podem ir embora, podem casar novamente, eu desejo a maior felicidade para vocês, portanto, estejam à vontade, não se incomodem comigo, eu vou voltar sozinha para a minha terra. E beijou-as. Elas, porém, choraram em voz alta. Versículo 10. E lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, não, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Versículo 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando dissesse, tenho esperança, eu ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Bom, e finalmente, diz o versículo 14, então de novo choraram em voz alta, Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus que? Deuses.
Reconhecia esta sogra que a nora era dada a adorar deuses? Claro que sim. E agora reparem, também tu volta após a tua cunhada. E agora reparem na resposta que Ruth vai dar. Disse, porém, Ruth, não me insistes, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que é que esta nora Ruth disse? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Agora reparem, amigos. Aquilo que Satanás pretendia com esta família, que era que em Belém elas pudessem finalmente morrer devido à fome. E para fugirem à fome, esta família, Elimeleque e Noemi e os seus 2 filhos, pensaram então em emigrar para uma terra terrível. O plano de Satanás era fazer com que, através desta família, não houvesse possibilidade de vir. Porque certamente, e eu vou voltar a repetir, era de Judá que Satanás sabia que a semente prometida estava para vir, e lá em Judá devia ser, talvez, seguramente, uma das famílias mais tementes a Deus. E Satanás estava a ver, se é de Judá, e se entre Judá, aqueles que são mais tementes a Deus é esta família, tem que fazer qualquer forma para destruir esta família. Agora, o que o diabo não sabia é que aquilo que ele procurou fazer vai contribuir para que, através desta família, o Messias possa vir. Porque esta família vai lá a Moab, sabem para quê? Para trazer lá de Moab uma alma sincera. Ruth, que no seu coração, livremente, decidiu fazer do povo de Israel o seu próprio povo e do Deus da sua sogra o seu próprio Deus. E vou resumir a história. Esta mulher chega a Israel. Quando a veem, alguns lhe perguntam, então, como é que é, etc. Deixem-me ler aqui o versículo 19 em diante, diz assim, ainda no capítulo 1. Então ambos se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Agora reparem na resposta que ela dá. Porém ela lhes dizia, não me chames Noemi, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Esta mulher ainda estava a queixar que o Senhor lhe tinha dado grande amargura e ela não estava a perceber que já tinha tido uma grande bênção de uma das suas noras se ter convertido ao seu povo e, sobretudo, ao Deus desse povo. E ela ainda está aqui amargurada e diz, não me chameis Noemi, chamei-me Mara. Amigos, quantas vezes nós, porque não vemos aquilo que está à nossa frente, nós pensamos muitas vezes que Deus está a ser injusto para connosco, ou não está a agir da melhor forma para connosco. E sabem porquê, amigos? Porque nós não vemos, não temos alcance para ver. Conhecem aquele texto, Jeremias 29:11, que diz, onde o próprio Deus diz através do seu profeta Jeremias, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus até nos quer dar o fim que nós desejamos, mas quase sempre não é pelas vias ou pelos meios que nós pensamos. Nós queremos chegar àquele fim, e Deus também quer que nós cheguemos, mas Deus acha que o caminho é este, e nós muitas vezes achamos que o caminho é por ali. Então esta mulher ainda não estava longe de entender aquilo que Deus poderia fazer. Bom, reparem, versículo 21, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque depois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Qual era a concepção desta mulher? Que o Senhor é que estava na origem de todos os males. Era o Senhor? Foi o Senhor que mandou trazer a fome sobre Belém? Foi o Senhor que matou Elimeleque? Foi o Senhor que fez morrer os 2 filhos? Foi Satanás, nós já vimos. Agora o que é que o Senhor faz? Faz trazer alguém de Moab e através de Moab, a Ruth que vem de Moab, vamos à parte final do capítulo 4, e se tivermos tempo depois vamos ver algo pelo meio muito importante. Última parte do livro de Ruth, capítulo 4,
Mas já agora, deixem-me ir à parte do meio. Ruth, entretanto, está com a sua sogra lá em Belém e deixem-me ler o versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moab com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém quando? No princípio da cega da cevada. Será que foi a altura apropriada para elas chegarem? Claro que sim. Então sabemos que, lemos só alguns versículos do capítulo 2, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Esta família era extremamente pobre. Esta família composta pela sogra e pela nora. Extremamente pobre, vieram sem nada. E agora chegam lá, felizmente, na altura da colheita dos campos, dos cereais. E então era lícito em Israel os pobres irem atrás dos ceifeiros. Aos ceifeiros era comunicado que não deviam ceifar tudo, deixar alguma coisa para os pobres. E era lícito aos pobres ir atrás dos ceifeiros para tentar apanhar algum cereal. E foi aquilo que Ruth, certamente por instrução da sua sogra, sabia que era o princípio em Israel e tentou fazer. Quem é que ela encontrou? Boaz. E quem era esse Boaz? Diz aqui que era quê? Da família de Elimeleque. Bom, tenho necessidade aqui de vos explicar como é que era as leis de redenção em Israel. Venham comigo ver 2 versículos fundamentais. Vamos ao livro de Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25. E vamos ler os versículos 48 e 49. Deixem-me ler a partir do versículo 47 também. Portanto, Levítico 25, 47 a 49. Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver-se vendido, haverá ainda quê? Resgate para ele. Agora reparem, quem é que poderá resgatá-lo somente? Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus, parente da sua família, o resgatará, ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Reparem, quem é que tinha possibilidade de poder resgatar? Quem? Um parente. Elimeleque era parente? Boaz era parente de Elimeleque? Claro que sim. Poderia Elimeleque eventualmente resgatar esta família? Claro que sim. E foi isso que veio exatamente a acontecer. Reparem ainda comigo em Levítico capítulo 25, Levítico capítulo 25 e no versículo 25. Diz assim: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador. Seu quê? Seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Tinha Elimeleque, quando partiu de Belém em direção a Moabe, vendido as suas coisas? Oh, certamente que sim. E ficou sem nada. Tinha vendido certamente a sua casa, as suas propriedades, tudo. E agora, quando Noemi regressa, por isso é que ela vem também amargurada, porque para além de ter perdido o seu marido e os seus 2 filhos, o que é que ela tinha lá em Belém? Nada. Não tinha casa, não tinha terrenos, não tinha nada. Mas há agora aqui um raio de esperança. É que, segundo as leis de resgate em Israel, um parente de Elimeleque podia resgatar esta família. E acontece que esta Ruth, por acaso, não é? Quando vai atrás dos ceifeiros, vai logo calhar no campo de Boaz, que era, por sinal, parente de Elimeleque. Foi por acaso, não foi? E para resumir a história, finalmente Ruth acaba por se casar com Boaz. E quem é que ela vai ter como filho? Vamos ao final do livro de Ruth. Vamos lá outra vez a Ruth. E vamos ver, então, através de Ruth, quem é que vai nascer? Querem ver? Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. E vamos ler a partir do versículo 17. As vizinhas lhe deram nome,
Deixem-me ler um bocadinho antes, a partir do versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome dizendo: a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. E quem é que veio depois através de Davi? Mateus capítulo 1, venham comigo a Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6, repare o que é que diz aqui, nesta genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Interessante. Viram de quem era filho? Quem era a mãe de Boaz? Quem era a mãe de Boaz? Raabe. Ou seja, este homem provavelmente tinha tido a experiência de, enfim, não ser muito bem recebido porque era filho de uma estrangeira. E ele agora não se importa de casar com uma estrangeira. Agora reparem, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, de que fora a mulher de Urias. E depois como é que termina esta genealogia? Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vocês entenderam o que é que se passou nesta história? O que é que se passou? Pois bem, aquilo que Satanás estava a fazer para impedir a semente de vir, fazendo com que esta família se corrompesse, a família de Elimeleque, pois bem, esse mesmo episódio que fez com que a família de Elimeleque fosse para Moab, fez com que de Moab viesse Ruth da qual nasceu Obed, da qual nasceu Jessé, Davi, e do qual iria vir a semente prometida, Jesus Cristo. Uau! Satanás a trabalhar para um lado, mas o Senhor a trabalhar para o outro. Para quê? Para cumprir com a promessa de vir o Messias. E sabem o que é que este Messias veio fazer? Para ele ser o nosso resgatador, tinha que ser nosso parente. E para ser nosso parente, ele teve de tomar a natureza humana. Fantástico. Conseguem ver agora sob outra perspectiva o livro de Ruth? Este livro de Ruth deve ser visto à luz de Gênesis 3,15. Aliás, como todo o Antigo Testamento. Amanhã iremos ver mais. Vamos terminar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu nos trouxeste aqui e Tu nos ajudaste, Senhor, através do Teu Espírito e através da Tua Santa Palavra, a entendermos esta grande conspiração por detrás dos eventos históricos. Ó Senhor, muito obrigado por nos ajudares a compreender que por detrás de muitos acontecimentos está a mão do arqui-inimigo, a mão de Satanás, procurando, e nomeadamente nos tempos do Antigo Testamento, procurando por todos os meios ao seu alcance impedir a semente prometida de vir. Mas obrigado, Senhor, por vermos e sobretudo por termos visto, através desta maravilhosa história contida no livro de Ruth, a Tua mão igualmente a agir, para fazer com que os acontecimentos fossem no sentido de que a semente prometida viesse. E tal como nós já vimos, quando chegou a plenitude do tempo, essa semente veio e veio mesmo, e no tempo certo. Ó Senhor, obrigado por nos ajudares mais uma vez a compreender, nos ajudares a compreender que Tu estás no comando da história. Ó Senhor, que possas igualmente estar no comando das nossas vidas. É o que Te suplicamos e desde já Te agradecemos pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém.